voltamos aí, chegou o nosso momento de entrevista. Vamos falar sobre economia e como fica o comércio em São Paulo neste começo de ano. Nosso convidado é o economista Ulisses Ruiz de Gamboa, da Associação Comercial de São Paulo. Bom dia, Ulisses. Quem fala é Lilian, tudo bem? Bom dia, Lilian, tudo bem? Bom dia a vocês. Muito obrigado pelo convite. Ulisses, a gente queria começar com a pergunta: qual que é o cenário que o comerciante ele vai enfrentar agora nesse começo de 2021? Olha, já começou mal com o fechamento do comércio de uma forma, na minha opinião, injustificável, depois do Natal e no fim de semana posterior ao Natal e no dia 2 e dia 3 de janeiro. Isso já começa prejudicando o comércio. O comércio físico não recupera a venda. Se a pessoa não pode comprar, muitas vezes termina desistindo. Então, já é um mau prognóstico, né? O comércio vinha se recuperando, mas com esse protocolo aplicado aí nos 2 primeiros dias, isso significou perdas consideráveis. Nós não temos números exatos, mas temos informação de que isso gerou perdas muito importantes para o comércio, tá? E a gente tem que também levar em consideração que terminou o auxílio emergencial, que estava sustentando aí uma retomada das vendas do comércio. Como estava sendo, cheguei a escutar o final de outra entrevista aí que vocês estavam fazendo, o desemprego muito elevado, né, com muitas pessoas desalentadas, que são essas pessoas que desistem de procurar emprego. Então, assim, a gente está vivendo, sim, claro, uma pandemia, que é algo também muito sério, que tem que ser tomadas as precauções, lógico, mas a gente está vivendo também uma grande crise econômica. Não saímos da crise econômica, continuamos em crise econômica. Então, há uma preocupação, portanto, muito importante com relação a, justamente, hoje, seguramente vai haver um anúncio aí de algum novo protocolo, não sei, mas estamos aguardando aí o anúncio do governador, mas com muita preocupação em relação ao desenvolvimento aí dos protocolos, além do desemprego, além da perda de renda. Então, assim, isso pode, de alguma forma, matar um pouco a recuperação do que o comércio vinha tendo no segundo semestre do ano passado. Ulisses, eu acho que vocês não têm ainda os números oficiais das vendas de Natal, não é isso? Eu gostaria de saber o seguinte: pelo que vocês têm aí como tendência em relação ao Natal, as consequências do Natal em relação às vendas e as promoções. A gente sabe que esse mês de janeiro é um mês tradicional de promoções. Você acha que essas promoções agora em janeiro, elas devem ser como em anos anteriores, ou devido às vendas de Natal não terem sido tão boas assim como esperado, essas promoções podem ser as promoções até um pouco mais fortes por parte do comércio? Bom, com relação ao Natal, realmente nós não temos ainda os números da nossa pesquisa, mas temos fortes indicações de que foi bem pior do que se esperava o resultado de dezembro, e novamente com o fechamento dia 26 e 27 de todo o comércio, o que também prejudicou muito o comércio físico, porque a gente sabe que dia 26 é um dia que as pessoas vão trocar presente, terminam comprando mais alguma coisa, ou que vão comprar um presente atrasado. Então, assim, dezembro foi pior do que se esperava inicialmente. Isso nós temos fortes indicações. E com relação às promoções em janeiro, claro, é uma boa oportunidade, mas, novamente, a gente tem que aguardar a evolução da pandemia, a evolução dos protocolos, mas lembrando que nós estamos agora num cenário sem o reforço de renda que estava sendo dado pelo auxílio emergencial.
Então, assim, apesar das promoções, né, se a pessoa está com dificuldade de pagar as contas básicas, se a pessoa perdeu o emprego, e muitas lojas quebraram, né, no meio de tudo isso, ah, fica difícil esperar, como eu dizia, né, uma forte retomada agora em janeiro, mesmo com essas reduções de preço, com essas promoções, né? Então, assim, a gente ainda tem que aguardar, porque vai depender muito de como vai ficar, a partir de agora, o protocolo para as lojas, o protocolo para o comércio. Ulisses, existe algum setor do comércio que não teve grandes impactos aí com a vinda dessa pandemia? Bem, o comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico, ele teve um forte crescimento. Fala-se até de um crescimento que pode chegar a 50% em relação a 2019, né? Muita gente que não tinha o hábito de comprar pela internet, de comprar no varejo eletrônico, começou a adquirir esse hábito, e outras pessoas não tiveram outra solução, tendo a necessidade de adquirir algum produto que não fosse pedir pela internet, né? Então, assim, o comércio eletrônico é um dos setores que, digamos assim, dentro, né, do que está acontecendo, saiu beneficiado com toda essa situação, né? Lógico, não estou falando que ele seja o culpado mas, assim, indiretamente ele saiu beneficiado. Outro setor, naturalmente, farmácias, né? É de se esperar, e os supermercados, né? Embora, no caso dos supermercados, nós temos informação que, claro, tiveram aumento de vendas, e isso provocou, inclusive, algum aumento de preços também, mas, por outro lado, pelo lado do fornecedor, houve também aumento no custo de aquisição das mercadorias por parte dos supermercados. Então, ou seja, apesar do aumento de vendas que os supermercados tiveram, a margem ficou pequena para eles, né? Então, assim, mas de qualquer forma eles tiveram aumento de vendas. Então, eu diria supermercados, farmácias e, em geral, comércio eletrônico. Ulisses, você falou agora há pouco algo que... Desculpa, me perdoe. Diga. E material de construção, Ah, esqueci. tá. Material de construção também, porque muita gente decidiu, enfim, reformar ou ampliar a casa, já que a gente está com um período aí mais prolongado de home office, enfim. Esqueci, perdão, de Mas falar eu vou isso. até pegar o gancho, então, já que você falou de material de construção. O 13º salário pode ter ajudado também as pessoas que nesse momento talvez estejam com mais tempo para ficar em casa, né? Observar ali determinadas melhorias, né, que devam ser feitas dentro de casa, até por conforto, né? A pessoa que está trabalhando de home office, às vezes ela precisa de um lugar ali um pouco mais confortável para executar o seu trabalho. O 13º salário pode ter ajudado nisso, nessa manutenção aí desse setor de construção relativamente bem? O 13º salário e, novamente, o auxílio emergencial. O auxílio é determinante. É determinante. Só para dar uma ideia, em setembro do ano passado, se você não tivesse tido o auxílio emergencial, você teria tido uma queda de 4% na renda média, tá, do trabalhador formal e informal, em geral. E com o auxílio emergencial houve um aumento de 10%, quer dizer, você passou de uma queda de 4% para um aumento de 10%. Então, realmente, o efeito foi significativo. Então, é uma coisa, claro, nós sabemos que o governo está atravessando uma situação muito difícil em termos de contas públicas, né? Enfim, todos os governos estão com esse problema, o governo federal também, que deu auxílio. Então, assim, lógico, é difícil pensar que haveria lastro para continuar por muito tempo com esse auxílio, mas o auxílio foi fundamental, e na ausência de qualquer tipo de ajuda, fica muito difícil de ter uma retomada, né? Inclusive até mesmo no setor aí de materiais de construção. Eu queria aproveitar para dizer a vocês e aos ouvintes
quando tem uma expansão da economia ou uma crise, é normal que a gente tenha alguns setores que se beneficiam, digamos, e outros que se prejudicam. Então, nunca é um resultado homogêneo para todo mundo. E Ulisses, me fala uma coisa, de um modo geral, qual que é o balanço que você faz agora de 2020? Bom, o balanço de 2020, de uma maneira geral, para o comércio, né, o primeiro semestre, principalmente a partir de abril, claro, por conta aí do isolamento social, foi um período muito complicado, foi um período de queda, né, a maior queda foi justamente em abril, e uma recuperação que vinha acontecendo mais ou menos a partir de julho, e muitas vezes a mídia compara um mês em relação ao outro, mas essas comparações de um mês em relação ao outro são complicadas, porque você tem números de dias úteis diferentes, você tem, às vezes, sei lá, Black Friday, eventos que podem distorcer a comparação. Então, a comparação mais adequada, nesse caso, é uma comparação em relação a 2020 em relação a 2019. E se a gente observar a partir de julho, houve um crescimento cada vez mais intenso das vendas do comércio em geral, nos meses de julho em diante de 2020 em relação ao ano anterior. Então, eu diria que o segundo semestre foi um semestre de retomada, foi um semestre de recuperação. O comércio começou a zerar as perdas do primeiro semestre, mas dezembro realmente foi um mês que ainda não temos os dados, né? Também nem sequer do IBGE, porque ainda não divulgaram, mas dezembro realmente foi um mês que, como eu dizia, ficou abaixo do esperado, né? Mas de uma maneira geral, eu poderia dizer que houve uma retomada a partir do segundo semestre. E agora, no começo do ano, a gente vai ter que aguardar, mas sem auxílio emergencial e se realmente houver protocolos mais restritivos com relação ao comércio físico, vai haver uma perda de fôlego importante aí nessa recuperação. Bem, o Jornal da Rede Alesp falou agora com Ulisses Rios de Gamboa, que ele é economista. Muito obrigada pela entrevista e tenha um bom dia. Bom dia, obrigado a vocês. Estamos às ordens aqui na Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigado.